Olá, igreja! Vamos iniciar hoje mais um domingo estudando a palavra de Deus, aprendendo com o Senhor, aprendendo a ver como Deus, a sentir como Deus e a agir como Deus. E essa palavra vai nos trazer consolo, ânimo, esperança e, sobretudo, uma atitude bastante importante nos dias que nós estamos vivendo. Eu vou compartilhar 3 textos com vocês que eu já indiquei aí enquanto estavam iniciando o nosso culto, e eu quero muito hoje compartilhar essa palavra com vocês, que me trouxe paz dentro do meu coração, e eu espero que encontre também você da mesma forma. Vamos lá, o primeiro texto está em Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 7, e diz o seguinte: Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu enviarei ao Egito, ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Esta primeira leitura é aquele momento então que o povo do Egito está cativo dos egípcios e ele está falando com Moisés. Olha que interessante o Senhor falando que ele está ouvindo e ele está vendo. O segundo texto está em Mateus, capítulo 9, verso 36. E o contexto desse texto se passa logo depois daquele momento que Jesus está na montanha, no Sermão do Monte. Então ele sai de lá e ele faz várias curas. Mas olha como o Senhor Jesus, ele diz então, verso 36, mas eu quero ler o verso 35. Diz o seguinte: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Novamente aqui o Senhor está olhando e ele tem pena delas. O terceiro texto está em Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. E é aquele momento em que Jesus está chegando próximo à cidade de Naim e encontra aquela viúva. É um texto pequeno e eu gostaria que vocês acompanhassem. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era um filho único de uma viúva. E muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. E essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Bem, esses textos trazem em comum o sofrimento de pessoas, o sofrimento do povo, o sofrimento de nações e o sofrimento de uma mulher.
E todos eles também expressam a forma como é que Deus, na sua grandeza, no seu amor, no lugar onde Ele está, Ele se comporta diante dessas situações. Situações de escravidão, de sofrimento, de angústia, de perda. E nós precisamos ver esse Deus agindo na história bíblica, agindo sobre as nossas vidas. Porque nós também estamos passando por um momento extremamente difícil para toda a nação, né? Principalmente para a nossa nação, com mais de 22 mil mortos. E eu gostaria de compartilhar essa palavra para você. E a lição que eu tiro, meus irmãos, que eu gostaria que você então pudesse, ao olhar esses textos, perceber isso comigo, é primeiro que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Olha como Ele então olha e fala com Moisés e diz o seguinte: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, eu tenho ouvido o seu pedido de socorro, por isso eu desci para libertá-los. Ou seja, eu não quero esse sofrimento, o Senhor não tem prazer em sofrimento algum. Nós temos ouvido aí que algumas pessoas que estão dizendo que Deus enviou essa pandemia. Não, Deus não enviou essa pandemia porque não é lógico, não é coerente com esse Deus que está ouvindo o clamor de uma nação e Ele desce para ajudá-los. Não é coerente com Jesus que vem, né, se forma em homem, em forma de homem, vem curar pessoas, vem salvar pessoas, vem ressuscitar pessoas e olha para aquelas pessoas e Ele então tem pena, porque Ele vê que aquelas pessoas estão como ovelhas desamparadas, sem pastor. Não é coerente. Não é coerente com aquele momento que então Ele vê uma viúva que está perdendo o seu único filho e Ele vai até lá e cura. Eu quero dizer para vocês, Deus não tem prazer algum no sofrimento de quem quer que seja. Não importa que sejam os israelitas, não importa que seja a nação, não importa que seja uma mulher. Ele não tem prazer. Então não acreditem nessa palavra. Deus não está mandando uma pandemia, Deus não está mandando uma praga sobre a nação. Eu acredito que essa situação sim pode nos levar a pensar um pouquinho melhor sobre a nossa relação com as outras pessoas, a nossa relação conosco e a nossa relação com Deus. Isto sim. E eu quero que você aprenda, o Senhor sofre por isso. O Senhor Jesus Cristo, nessas duas últimas passagens, Ele diz, Ele tem pena, Ele não gosta, Ele tem compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é sofrer com. Sofrer com aquela pessoa é sentir a mesma coisa. E você precisa conhecer isso sobre o seu Deus. Deus não tem prazer no seu sofrimento ou no sofrimento de qualquer pessoa. Por isso, quando Ele vê esse sofrimento, Ele se angustia, Ele tem compaixão, Ele sente com você. Você não está sozinho na sua dor, você não está sozinho no seu sofrimento, o Senhor também sente com você. A outra lição que eu tiro é que o Senhor nos ouve. O Senhor ouve o que nós estamos clamando. Quando Ele vai falar com Moisés, Ele diz o seguinte: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado e eu tenho ouvido o seu pedido de socorro. Creia nisso. Deus está ouvindo o seu pedido de socorro. Deus está ouvindo todos os dias, quando nós nos reunimos, nesse momento de oração que nós fazemos às 21 horas, Ele está ouvindo o nosso clamor, o nosso pedido de socorro. O Senhor está ouvindo, Ele não está com seus ouvidos fechados, Ele está nos ouvindo. Você não está só. Creia nisso. E em algum momento o Senhor está intervindo. O Senhor está intervindo em mudar pessoas, em fazer com que pessoas ajam em favor de outras. O Senhor está intervindo na minha vida e na sua, a fim de que nós olhemos mais o próximo, olhemos as outras pessoas. O Senhor está intervindo. Creia nisso. Creia nesse Deus amoroso. Creia nesse Deus que tem compaixão do seu povo. Creia nesse Deus que está intervindo no seu coração, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, nos momentos de medo. E não foi por isso que então o Senhor Jesus Cristo veio e quando Ele olhava toda aquela multidão sofrendo, o Senhor intervinha? Creia.
O Senhor está nos ouvindo. E a terceira lição que eu tiro desses textos que nós lemos, e eles têm tudo em comum, percebem? Percebem que o Senhor lá no Antigo Testamento estava ouvindo aquele povo clamando. Percebe que o Senhor Jesus Cristo, quando ele vem, ele olha aquela nação e ele tem pena dela, porque olha como ele diz o seguinte: Jesus viu a multidão e ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos, abandonados, como ovelhas sem pastor. Esse é o Senhor que nós cremos. Ele tem pena, ele tem compaixão, ele sente conosco e ele não gosta dessa situação. E ele nos ouve e ele nos atende. Ele está intervindo, eu creio nisso. E ele está intervindo através do Espírito dele que habita em nós e habita em outras pessoas para intervir em favor de nossa nação, ainda que nós estejamos passando por dificuldades nesse tempo. A terceira lição que eu tiro desse texto é que eu e você, olhando para o Senhor Jesus Cristo, olhando para esse Deus que tem compaixão, que ouve, então eu também, se eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim, eu devo me preocupar, eu devo desejar me parecer com esse Jesus Cristo, que fala assim aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Eu creio que o meu desejo, o seu desejo deve ser que mais pessoas se disponham a ajudar, mais pessoas tenham o mesmo Espírito de Jesus Cristo, que queiram estar com as pessoas que estão doentes, que as pessoas que estão necessitadas, com as pessoas que estão angustiadas. Esse nosso desejo seja o mesmo de Cristo, que o Senhor envie mais pessoas. E talvez você olhe assim: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, usa a minha vida, seja esta pessoa. Se você está aliançado com o Senhor, certamente você também não está feliz com essas coisas. Ao contrário, embora nós estejamos agradecidos pela proteção, pelo cuidado do Senhor, nós, dentro do nosso espírito, nós certamente estamos tristes pelas mortes, porque nós temos o mesmo Espírito que Cristo. Nós estamos angustiados pela forma como as coisas estão acontecendo e pela demora para que essa pandemia vá embora. Então pense que o Senhor está nos ensinando a ter o mesmo Espírito que Ele. E que no teu coração, assim como no meu coração, brotem esse amor, né? Que o Espírito de Cristo transborde sobre as nossas vidas e que nós também sejamos usados. Agradecidos por Deus não gostar disso. Agradecidos porque Deus está vendo e porque Deus está ouvindo. E agradecidos porque nós temos uma mesma aliança com o Senhor Deus. E que isso nos mova, que isso nos incentive e que isso nos impulsione para que através de nós o Espírito de Cristo seja visto, o amor do Senhor seja reconhecido e que nós tenhamos vitória sobre essa pandemia, a vitória baseada no amor. E eu gostaria de concluir esta palavra pensando como Martin Luther King, que diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E eu quero encerrar fazendo uma oração de um homem bastante conhecido. E que você ore comigo, e a oração diz o seguinte: oremos. Senhor, eu quero ser uma manifestação visível de Jesus. Dá-me olhos inquietos diante do mal e ouvidos atentos ao clamor e ao lamento de quem mais sofre. Concede-me uma voz graciosa e terna na hora de expressar qualquer verdade. Faze de mim carvalho de justiça e expressão da tua compaixão diante de um mundo que agoniza. Preciso de sabedoria para encontrar respostas e intuir novos caminhos em meio à tempestade. Concede a mim a serenidade necessária para atravessar com paz a noite tenebrosa. Que minhas mãos nunca se cansem de servir,
meus braços de abraçar e os meus pés de socorrer. Peço-te um coração misericordioso para chorar as vidas golpeadas e um espírito leve para celebrar mínimas alegrias. Anseio nunca me envergonhar de carregar na pele os estigmas que mostrem meu compromisso com tuas lutas, tuas feridas, tuas entregas, teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta é uma oração de Ricardo Gondim e que seja a minha e a tua oração. Deus te abençoe.